Louvado seja Deus. Acredito que creio que todos se acharam em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim o texto de Hebreus 11, a partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Hoje nós sabemos que é um dia especial, Dia das Mães, né? Então Deus me deu esta palavra. E a palavra que eu quero colocar como tema é a mãe de um grande missionário. Nós, lendo Hebreus capítulo 11, igreja, a Bíblia vai nos falar a respeito dos heróis da fé, daqueles que, através da sua fé, puderam modificar algo, mudar alguma história, até mesmo alcançar objetivos que para muitas pessoas eram difíceis, mas através desta pequena palavra, fé, conseguiram alcançar o coração de Deus. Para entendermos este texto que nós acabamos de ler, nós precisaríamos voltar lá atrás, no livro de Gênesis, o último capítulo de Gênesis, capítulo de número 50, quando José, um dos filhos de Jacó, já está para falecer à beira praticamente da morte, do seu tempo final na terra. O desejo de José era que, quando ele partisse, ele disse aos seus irmãos para que fizessem a ele uma promessa. Que promessa seria essa? A promessa que José queria ouvir de seus irmãos era que, quando ele morresse e quando Deus levantasse alguém para tirar o povo do Egito, que este alguém ou alguma das pessoas do povo pudessem tirar do Egito os ossos de José. Esse era o desejo de José. Porque, irmãos, ainda que Deus havia dado a José a honraria no Egito, mas José, fazendo parte do povo de Deus, não queria de forma alguma que seus ossos ficassem no Egito. Então o desejo de José não era permanecer ali os seus ossos no Egito. E como ele tinha feito este pedido, embora depois da morte de José, a Bíblia vai nos dizer que os irmãos de José, o restante da família de José também morre. E o tempo passa. Mas a Bíblia vai nos dizer que do povo de Israel, do povo levita, veio então a vida de Joquebede. E também Arão, que também pertencia aos filhos de Levi. Pois bem, a Bíblia diz que eles se casam e que eles então têm filhos. E um dos filhos nascido de Joquebede nasce numa hora em que o rei do Egito assume o trono. E quando José, já depois de morto, este rei que assume o trono, segundo as Escrituras Sagradas, ele não tinha ouvido falar de José, não sabia da história de José. Então o rei começa a temer, porque o povo israelita começa a ser em grande número no Egito. E o rei, então, no seu coração, ele começa a ficar temeroso. Ele começa a achar que quando mais o povo crescia, o povo de Israel, poderia ser para
uma ameaça. Por quê? Porque se o povo de Israel se aliasse ao inimigo do Egito e se juntasse contra o Egito poderia se acabar. Mas, amados irmãos, prestem atenção aqui em algo que eu quero chamar a atenção de vocês. O povo começou a sofrer uma grande perseguição. O povo começou a sofrer muito. Por quê? Porque o rei queria, achando quanto mais ele massacrasse o povo, quem sabe na mente dele, no coração dele, o povo não ia suportar e os homens mais velhos poderiam morrer. Porque eles não iam suportar as lutas. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais Faraó começa a punir o povo de Israel, mais o povo de Israel começa a crescer. Porque o povo de Israel estava acostumado numa situação difícil, passar por situações difíceis, como estavam passando esta situação no Egito. Mas aí o rei tem uma ideia. A ideia do rei era chamar as parteiras de Israel. Ele queria conversar com as parteiras. E a Bíblia diz que o rei então chama as parteiras de nome Sípra e Puá. São duas parteiras que faziam parte das mulheres israelitas. E ele então diz para as mulheres parteiras o seguinte: olha, quando nascer um filho na mão de vocês, vocês observem. Se for menino, matem os meninos. Mas se forem meninas, deixem as meninas viverem. Porém, Sípra e Poá, elas eram tementes a Deus, porque elas também eram israelitas. E a Bíblia diz que elas não obedeceram à ordem do rei. Simplesmente elas continuaram fazendo o seu trabalho, continuaram crianças nascerem meninos, mas o rei chegou ao conhecimento dele. Mas observe uma coisa, amados. Quando o rei descobre que as mulheres parteiras israelitas não obedeceram à sua ordem, novamente ele manda chamá-las. E eles, que Deus as protegeu, porque Deus não deixou nada de mal acontecerem a essas mulheres. Mas o interessante aqui, meus amados irmãos, é que Sípra e Poá tinham a resposta na ponta da língua. Ou seja, quando o rei perguntou: por que vocês me desobedeceram? Elas disseram: como que nós vamos, ó rei? Porque toda vez que nós chegamos lá, as crianças já nasceram. Não tem mais o que fazer. Os pais das crianças estão lá. Como que nós vamos matar as crianças? Não tem como. Mas, irmãos, notem uma coisa. Quando Deus tem um plano, quando Deus tem um projeto, ainda que as pessoas vivam na dificuldade, o inimigo vai se levantar para destruir os planos, vai se levantar para destruir os projetos de Deus. Mas lembre-se de uma coisa: Deus vai sempre preparar pessoas fiéis no meio do seu povo. E a Bíblia diz que essas duas mulheres, igreja, elas eram tementes a Deus. Agora vamos conjecturar. Imagine uma conversando com a outra dizendo: quem somos nós para levantarmos as nossas mãos contra o povo de Deus? Quem somos nós para tentar parar aquilo que Deus está levantando? Embora elas viviam, tinham uma vida mais tranquila, mas elas preferiram andar com Deus do que andar com o Faraó. Isso, quando nós prestamos atenção, nós entendemos, irmãos, que o crente, o cristão autêntico, ele não se vende por nada. Ele não entrega o teu chamado, porque ele sabe que Deus está preparando o melhor para o seu povo e para a sua vida. Glória a Deus. Só que
ocupando o povo de Israel tem que serem mortas. O decreto do rei foi forjado. Ele então estava no coração desejo. Só que a criança de Joquebede já havia nascido. E ela escondeu o seu filho. Irmãos, olhem só uma coisa. A mãe que ama o seu filho, ela faz de tudo para ocultá-lo. Porque ela tem medo das coisas do mundo. Ela não quer que o mundo atrapalhe a sua criação. Ela procura defender o seu filho. Nós aprendemos com essa mãe isso. Ela em todo o tempo ela segurou. Mas quando ela ouviu dizer que Faraó ia criar um decreto para matar todas as crianças, imagina uma coisa comigo. Imagina o desespero de Joquebede. Ela não tinha sido revelada que aquela criança ia ser um menino. Nada naquela época poderia fazer, porque não era como os dias de hoje. Os dias de hoje, as mulheres, os maridos, têm as ultrassonografias que sabem o sexo da criança antes da criança nascer. Mas naquela época não existia isso. Tinha que esperar a criança nascer para saber qual era o sexo da criança. O que nós aprendemos aqui dentro desta palavra, irmãos, que quando Joquebede, a mãe desta criança, em desespero, achando que talvez o seu filho poderia ser morto pelo Faraó, ela simplesmente teve uma ideia. Sabe o que é interessante aqui, que eu acho, cooperador Mateus, é que quando Joquebede pega aquele cesto, quando ela prepara aquele cesto, e quando ela coloca a criança no cesto, e leva para a beira do rio Nilo, até ali era Joquebede, a mãe Joquebede. Mas quando ela coloca o cesto no rio, a Bíblia diz que quando ela dá um empurrão, e aquele cestinho começa a andar, ela entrega o filho para Deus. Ou seja, enquanto estava com ela fez o possível para cuidar. Agora chegou o tempo em que ela vai dizer: Deus, até aqui no Nilo eu trouxe como mãe, mas no Nilo o Senhor vai cuidar dele como Deus. E ela coloca aquele cesto no Nilo e Deus cuida daquela criança. O que é interessante é que Deus toma conta. Sabe, irmãos, é o que eu sempre digo aqui na igreja, e onde eu posso falar, eu falo, irmãos, tudo que você não conseguir fazer, coloca na mão de Deus, que Deus faz por você. Aleluia! Joquebede é mãe, mas imagina o desespero, e agora? Aí muitas pessoas vão dizer: que mãe mais maluca é essa? Que mãe mais retardada é essa? Que pega um filhinho recém-nascido, bota num cestinho e põe no rio. E se não acontece nada, se aquelas águas criam um redemoinho e puxa aquela criança para baixo, irmãos, isso é falta de fé. Eu sei que muitas pessoas, meus amados irmãos, não têm fé suficiente para alcançar a benevolência do Senhor. Tem pessoas que precisam aprender, lendo a respeito dos heróis da fé, mas a Bíblia diz que quando ela solta o cesto, ela diz: Senhor, agora é com o Senhor. A Miriamzinha foi lá, a irmãzinha mais velha de Moisés, começou a olhar para ver onde ir, irmãos. Quando Deus tem plano, não adianta Satanás se levantar. O propósito de Deus é único e o plano de Deus se cumpre. Exatamente, irmã Vitória, naquela mesma hora que aquele cestinho está ali, Deus está cuidando, Deus está olhando. A Miriam está lá do lado, quem sabe ela pensando assim: eu vou ficar de olho, porque se o cestinho der uma parada, eu vou dar outro empurrãozinho. Mas irmãos, ela era criança, não sabia do que estava acontecendo, mas uma coisa eu sei: Deus estava aguardando e com certeza Deus estava soprando. Para aquela criança não parar, sabe por quê? Porque Deus já tinha um destino. Agora imagina, naquele exato momento, a filha do Faraó resolve
pode tomar banho. Olha o propósito de Deus, irmãos. Se essa criança continua no meio do povo hebreu, vai morrer. Mais cedo ou mais tarde ela vai morrer. Então o que Deus fez? Vou entregar para a filha de Faraó. Porque da filha de Faraó, sendo do filho da filha de Faraó, ele não vai tocar. A estratégia de Deus é muito melhor do que a nossa. Joquebede não sabia, ela simplesmente confiou. Ela disse: eu vou libertar aqui, Senhor, mas é o Senhor que vai cuidar. Agora imagine, irmãos, quando a Miriam olha ali aquela menina, aquela criança, e ela vê que a filha de Faraó está indo, o cestinho está indo em direção a ela, e uma das servas avisa o cestinho e a criança chora. Quando ela abre o cestinho, olha dentro e vê aquela criança, imediatamente a Bíblia diz que ela fala: é uma criança hebreia. Meu Deus! Sabe, irmãos, quando eu estava nesse texto, Deus fez algo no meu coração tremendo, irmãos. Deus eterno. Olha que interessante. Quando ela olha para a criança, ela já vive e sabe de quem é a criança. Aleluia! Deus. Ela fala: é uma criança hebreia. Sabe por quê, irmãos? O povo de Deus tem aparência. O povo de Deus tem brilho. O povo de Deus tem chamado. O povo de Deus está no lugar. E as pessoas que olham para lá, aqui é crente, aqui é filho de crente. Quem está aqui é filho de crente. A nossa linguagem de hoje. Mas quando ela vê, ela pega a criança, a Miriam aparece. A Miriam chega e fala: ei, senhora, se a senhora quiser, eu posso chamar uma ama de leite para esta criança. E obviamente, quando aparece Miriam, aquela filha do rei, ela não sabia o que fazer agora. Quando aparece Miriam e fala: tem uma ama de leite aí, se a senhora quiser, eu posso ir embora. Eu quero. Aleluia. Vai chamar. Imediatamente Miriam volta às peças tocando, diácono Júlio. Imagine lá. Chega na casa, quem está lá? A mamãe Joquebede. Quem sabe, irmãos, orando, dizendo: Senhor, guarda o meu filho, está nas tuas mãos, meu Deus, ele é teu. Senhor, protege ele. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que esse menino é especial. Cuida dele, Senhor. Mal sabia ela, diácono Júlio, que Deus já estava cuidando. Está vendo, mamãe? Está vendo você que tem o seu filho? Você que ora pelo seu filho? E muitas das vezes você fala assim: a oração que eu estou orando, que eu estou fazendo, não está adiantando nada. Sinto muito te dizer, o nosso Deus não precisa falar lá no céu para você ter certeza que eu estou ouvindo a sua oração, sim. Pode ter certeza que eu colhi as suas orações. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, quando Ele promete algo, Ele cumpre. Deus sempre se lembra da sua promessa. Aí você vai falar: que promessa, pastor? A promessa que Deus fez lá para Abraão. No Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, diz: Abraão, farei de ti uma grande nação. Entendeu agora? Porque o povo estava preso no Egito e o povo não parava de crescer, cooperador Mateus. É porque Deus está com promessa e Deus estava se cumprindo. O povo tinha que crescer, senão ia ficar ruim, diácono Júlio. Porque Deus disse para Abraão: farei de ti uma grande nação. Para ser uma grande nação, o povo tem que crescer. Aleluia! Meu Deus! Se o povo não cresce, como que vai ser a grande nação? Por isso que o povo só que Faraó, irmãos, não entendia. Faraó não acreditava no Deus de Israel. Faraó simplesmente, ele tinha o desejo do seu coração de exterminar, mas Deus tinha o plano de fazer crescer. Glória a Deus! Aleluia! E o povo de Deus crescia, e o povo de Deus crescia, e além da, quando chega a Miriam lá, e a Miriam fala: mãe,
sai agradecendo a Deus. Oh Deus, que maravilha. Senhor, vamos ver o que vai acontecer. Chega lá, pois não, Senhora. Toma aqui esta criança. Cuide desta criança até que ela desmame. Depois que ela desmamar, eu vou pegar, eu vou adotar esta criança. E tem mais. Sabe como vai chamar esta criança? Tem gente que acha, irmão, quem não lê Bíblia, que quem deu o nome de Moisés para Moisés foi Joquebed, não foi. Quem deu o nome de Moisés para Moisés foi a filha de Faraó, porque ela disse assim: esta criança vai se chamar Moisés, porque das águas foi tirado. Aleluia! Sabe quando eu li esse texto, eu vejo por que Deus ainda levanta pessoas de fora para abençoar a sua obra. Glória a Jesus. Aleluia. É porque os planos de Deus não são pequenos. Aleluia. É porque os planos de Deus são gigantescos. Tem gente que pensa: Deus, eu estou numa situação, será que eu vou morrer nessa situação? Tem pessoas que precisam parar de reclamar. Imagina se Joquebed, essa mãe guerreira, ao invés dela tomar essa atitude de dizer: Senhor, eu vou colocar aqui, mas daqui para frente quem vai cuidar é o Senhor. Ela confiou em Deus e Deus cuidou de Moisés. Glória a Jesus. Aleluia. Deus cuidou de Moisés. Meu Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés cresce. Só que Moisés não tinha prazer, diácono Júnior, de ser chamado de filho da filha de Faraó. Porque quem tem raiz, irmãos cristãs, não se preocupa com o status e com posição, diácono Ezequiel. Tem gente que às vezes está lá embaixo, mas quando Deus levanta, parece que a posição que ele ocupa faz ele, diácono Júlio, empinar o nariz. A diferença é que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Moisés foi criado ali junto ao Egito, cursou as melhores faculdades egípcias. Moisés sabia escrever, Moisés sabia ler, mas o interessante, irmãos, que nenhum desses cargos morou no coração de Moisés. Sabe, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Porque Moisés teve até ele chegar a uma fase da adolescência, Joquebed ensinou para ele o caminho do Senhor. Joquebed falou para ele quem era Deus. Joquebed disse que Deus era um Deus que unia o povo, era um Deus que fazia acontecer no meio do povo de Deus. E Moisés cresceu sabendo daquilo, e sabia Moisés também que o povo egípcio adorava vários tipos de Deus. Moisés não tinha o coração dessas coisas, porque a sua mãe, além de criá-lo pouco tempo, mas o espaço de pouco tempo que ela teve, ela ensinou para Moisés as suas leis, ensinou para Moisés sobre Abraão, sobre a promessa que Deus havia feito para Abraão. E Moisés vai para o Egito, mas com o coração no povo de Deus, com o coração nas coisas de Deus e não nas coisas do Egito. Por isso que ele não se engrandecia quando alguém chegava e chamava de príncipe Moisés, porque ele fazia parte dali da filha de Faraó. Aquilo não mexia com o coração de Moisés. Meu Deus. Maravilha. Aleluia. Aleluia. Só observe uma coisa, irmãos. A mãe sabe quando o filho é especial. Ela sabe. Esses dias eu vi um vídeo de uma mãe do filhinho, ela gravando o vídeo do filhinho dela lendo a Bíblia. Eu achei bonito aquilo, irmãos. Eu até compartilhei no meu status, e ela falando lá de dentro do quarto, dizendo: Senhor, como eu te agradeço, porque o meu filho tem prazer na tua palavra. Glória a Deus. Que bonito, irmãos. Aquilo eu fiquei maravilhado. Tanto como com este vídeo que acabamos de passar. Fiquei maravilhado com aquilo, sabe por quê? Porque, irmãos, pais que amam os seus filhos, mamães que amam os seus filhos, ela tem prazer de ver os seus filhos tendo prazer na lei do Senhor. O próprio Deus diz: bem-aventurado, felizes são aqueles que meditam na minha lei e nela de
dia e de noite, que não se cansa. Moisés começa a olhar, Diácono Júlio, para o sofrimento do seu povo. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo assim, olha, quando Moisés vê ali o seu povo sendo massacrado, o seu povo, o seu sangue sendo humilhado, a Bíblia diz que Moisés toma dor do seu povo. O povo não pode fazer nada, mas eu posso. Só que a Bíblia diz que Moisés vai tomar uma atitude drástica, uma atitude que para muitos é uma atitude errada, porque Moisés toma dor do povo de Deus, mas ele vai lá e a Bíblia diz que ele desfere um golpe de espada naquele egípcio e mata aquele egípcio. Só que Moisés fica na dele tranquilo, irmãos. Uma coisa que eu aprendo quando Deus tem que trabalhar, Deus trabalha muitas das vezes de forma que nós nunca vamos entender. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos. Quando Moisés mata aquele egípcio, ele fica quietinho, porque ele abre um buraco na terra, na areia, e esconde o corpo ali. Só que ele achava que ninguém tinha visto. Só que ele achava que ninguém tinha percebido nada. E Moisés fica tranquilo. Só que Deus está preparando algo lá na frente. A Bíblia vai dizer que quando ele olha novamente, aí agora ele não vai ver mais um egípcio maltratando o povo de Deus. Ele vai ver os próprios homens de Deus, os próprios crentes. Vamos usar esse texto, irmãos, esse termo. Os próprios crentes brigando, discutindo entre si. Aí Moisés vai lá e pergunta: por que vocês estão discutindo aí? O que está acontecendo? Aí eles imediatamente dizem: por quê? Por quê que você está reclamando? Por acaso você vai me matar também como matou aquele egípcio? Pronto, irmãos. Aquilo que ele achava que estava sendo oculto já não era mais oculto. É por isso, irmãos, que Deus, eu lembro de Deus, e Deus falando comigo, está vendo, filho? É por isso que o verdadeiro cristão, ele tem que ser cristão dentro, fora da igreja. Por quê? Porque se ele comete alguma coisa errada, e Deus sabe, ninguém viu, ninguém sabe, o que eu fiz ficou por isso mesmo, engana-se, porque alguém vê, porque alguém sabe. E quando isso acontece, isso vem de frente com a pessoa, e muitas pessoas acabam ficando, puxa, estão sabendo. Meu Deus. Aí muitos fazem igual Moisés fez, fogem, desaparecem. Moisés, quando ouviu isso, a Bíblia diz que ele ficou com medo, ele temeu, e ele foge. Aí o rei também fica sabendo. Por quê? Porque quem sabe, irmãos, vai fazer o possível. Preste atenção numa coisa: quando as pessoas cometem um erro, se ela não se arrepende do erro, o diabo vai fazer questão de fazer com que este erro cometido seja exposto, seja levado a uma grande multidão. E sabe o que vai acontecer, irmão? Para envergonhar muitas pessoas. Moisés pegou e deu no pé, foi embora. A Bíblia diz que Moisés vai para a terra de Midian, dos midianitas. Lá ele defende um grupo de pastoras de ovelha e acaba ajudando aquelas pastoras. E ali acaba cedendo o seu sogro Jetro, cede uma de suas filhas, Zípora, para ser esposa de Moisés. Só que Moisés agora, irmãos, está longe, ninguém sabe mais o que aconteceu, ninguém sabe do erro que cometeu, mas o povo está lá sofrendo. O povo está lá no Egito. Moisés sumiu, desapareceu, mas o povo está lá no Egito sofrendo amargamente. Diminuíram a comida, diminuíram o tempo de descanso, e deram mais serviço e chicotada, começaram as pessoas a morrer, até que o povo de Deus
resolve clamar ao Senhor. Aí é o momento, irmãos, que eu sempre falo, Deus prometeu lá atrás, agora nós vamos clamar a Deus aqui. Cadê a promessa, Senhor, que o Senhor fez ao nosso pai Abraão, que nós seríamos uma grande nação, que nós herdaríamos a terra prometida. Meu Deus, a tua palavra nos fez acreditar. Ouve, Senhor, a nossa oração e olha por nós, meu Deus. A Bíblia diz, igreja, que quando o povo se reuniu, irmã Lúcia, Deus ouviu do céu o clamor do povo de Israel. Aí, diaconisa, aí quer que eu entendo, porque muitas vezes as pessoas não alcançam benefício do Senhor, é porque não sabe chegar diante de Deus. Se Deus fez uma promessa, Deus vai cumprir essa promessa. Deus vai fazer a promessa e cumprir, ainda que Ele tenha que mexer no mundo, ainda que Ele tenha que virar a terra de cabeça para baixo. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir a promessa. Deus cumpre. Às vezes eu falo para minhas filhas em casa, tem alguma coisa acontecendo, tem gente se levantando contra mim, eu falo, ora. Vai buscar Deus, coloca Deus na frente, chega no trabalho e fala, Senhor, entra comigo. Faz como o Joquebed fez, irmãos. Até aqui, Deus, é comigo. Daqui para frente, Senhor, é com o Senhor. O Senhor sabe o que vai acontecer daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 3 horas. Deus me guarda, me protege, me ilumina, me dá sabedoria, livra os meus inimigos do meu caminho. Se a gente pede com fé, irmãos, o nosso dia vai ser um dia de bênção. Mas vai até acontecer alguma coisa esquisita, Pai, mas Deus vai livrar cada um do mal que talvez sucederia. Porque Deus trabalha dessa forma. Moisés está lá tranquilo, vivendo o que muitas pessoas às vezes fazem na vida. Eu vou sair da igreja porque não dá certo mais. Quando as pessoas, todos sabem o que a pessoa fez de errado, muitas pessoas, em vez de ir para o joelho, pedir perdão a Deus, pedir para Deus me dar forças para levantar, Senhor, eu preciso. Porque uma coisa, irmãos, pecar, muitas pessoas pecam. E para pecar, irmãos, ninguém tem vergonha. Mas quando peca, tem vergonha de pedir perdão, tem vergonha de se consertar, tem vergonha de buscar auxílio, tem vergonha de arrumar a situação errada que causou. Simplesmente acham mais fácil fugir, como Moisés fez. Eu vou fugir. Se os próprios homens do meu povo, do povo de Deus, já sabem, imagina os egípcios, imagina o mundo. Porque quando dói, irmãos, não é quando o mundo sabe que você erra, é quando o povo de Deus sabe que você errou. Isso dói. Dói. Porque as pessoas às vezes têm um orgulho ferido. Por isso que Deus sempre nos chama para que a gente possa nos consertar. Deus chama o ser humano ao conserto todos os dias. Como foi dito aqui esse vídeo aqui da visão da pastora lá, irmãos. Deus chama o povo ao conserto, porque realmente nós estamos vivendo os dias finais da vinda de Cristo na terra. Se eu não permanecer, quando Jesus voltar, irmãos, eu vou ficar. E eu não quero ficar, igreja. Eu falo para minha casa, gente, vamos andar certinho com Deus, fazer as coisas certas, para você não ficar, porque eu não vou poder fazer nada. Se eu subir e eu ficar olhando, você ficar, eu não vou poder fazer mais nada. Que a gente precisa cada dia entender que os dias do Senhor estão próximos. Só que, irmãos, o povo está lá no Egito, Moisés está lá em Midian. Para Deus, irmãos, não existe distância. Para Deus não existe distância, irmãos. Deus foi lá no Horebe. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Tranquilo, vida tranquila, casadinha. Tem gente que pensa assim, né, irmãos? Eu quero você ter uma vida tranquila. Só que missionário
cooperador Mateus, nunca vai ter vida tranquila. Hoje eu entendo, quando eu estava lendo esse texto ali no meu trabalho, eu estava lendo o texto meio mastigando, engolindo, ingerindo, eu falava, meu Deus, como o Senhor é tremendo. Como o Senhor é maravilhoso, meu Deus. Entendi agora, Senhor, porque o Senhor fez todo aquele trabalho lá atrás. O Senhor mesmo soprou Moisés até a filha do faraó. O Senhor já tinha um plano, meu Deus, porque o Senhor sabia que aqui na frente o povo ia clamar. E Deus é assim, irmãos, quando você clama, quando a igreja clama, quando o povo ajoelha, como disse a irmã ali, quando as pessoas botam o joelho no chão, clamam ao Senhor, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele ouve do céu. Como diz, foi dito aqui hoje, né, irmãos? Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer que o povo ore, se arrependa, para que Deus possa ouvir do céu e vir a abençoar o seu povo. Moisés agora está pastoreando quando Deus diz: chega de pastorear aí, te chamei para ser profeta, para ser missionário. Aí Deus diz para Moisés, irmãos, não vou pegar todo o texto para não atrasar muito a palavra, mas Deus diz para Moisés: Moisés, você vai voltar para o Egito agora. Meu Deus. Você vai voltar para o Egito, porque você vai ser o libertador daquele povo. Quando Deus fala vai, quem vai, irmãos? Quem vai são realmente os missionários de Deus. Moisés foi um missionário. Até então Moisés, até aquele momento Moisés era somente Moisés. Aí Moisés vai no seu coração ter medo: Senhor, mas eu? Vai chegar lá, o faraó vai... Sabe o que Deus disse para Moisés, irmãos? Agora você não vai sozinho, não, eu vou com você. Não, Jesus, você não vai sozinho, porque eu estarei com você. Aleluia. E o povo diz que Deus fala: presta atenção, Moisés, eu vou mostrar, fazer uma demonstração para você de que eu sou contigo. Irmãos, quando Deus vê a demonstração, quando Moisés vê a demonstração de Deus, ele fala: eu vou, Senhor. Meu Deus. Mas fica tranquilo, vou levantar o teu irmão Arão para estar junto com você nesta batalha. Por isso que eu sempre falo, irmãos, tome muito cuidado para andar sozinho com pessoas que não são pessoas escolhidas por Deus. Preste atenção, porque o próprio Deus vai dizer para Moisés: Moisés, o teu irmão Arão será o teu companheiro. Quando se há um chamado de Deus, irmãos, Deus prepara o povo para estar junto com o missionário chamado. Deus prepara a pessoa para estar do lado do missionário. E lá foi Moisés para o Egito, e nós sabemos o que aconteceu, irmãos, mas nós vamos colocar o texto final, porque já são 9 horas da noite, nós vamos colocar o texto final daquele primeiro texto que nós lemos lá de José. Nós já sabemos o que aconteceu. Moisés volta para o Egito, entra de frente com o faraó, pede que Deus havia pedido para libertar o povo. O faraó não liberta. Pragas são vindas ao Egito, até o primogênito de faraó morre. Aí ele liberta o povo de Deus, e o povo de Deus volta. Só que tem uma coisa, igreja, presta atenção, coloca para mim, quieto, por favor. O texto, Êxodo capítulo 13, versículo 19. Por isso que eu digo, irmãos, quando Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus honra todos os teus filhos. Ainda que Deus não está fazendo parte da conversa. Você lembra o texto que nós falamos no começo, irmãos? De Gênesis, capítulo de número 50, quando José reúne os seus irmãos e diz para os seus irmãos: olha, vou fazer a vocês uma proposta. Quando vier o libertador, o resgatador, quero que tirem os meus ossos do Egito. Não deixe os meus ossos no Egito.
Olha, irmãos, Moisés nem estava lá. Escuta isso aqui, igreja. Moisés nem era nascido. Joquebede nem era casada. Escuta isso aqui, igreja. Olha o texto, nós vamos ler juntos. Joquebede nem era casada quando José se reuniu com os irmãos. Porque anos depois, seus familiares morreram e o povo ficou sendo escravo no Egito. Presta atenção, você que está me ouvindo pela internet. Olha aí, irmãos. Texto de Êxodo capítulo 13, versículo 19. Vamos todos ler juntos? Dá para ler aí? Dá para enxergar? Vamos lá. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem o juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Amém, igreja! Amém! Glória a Deus. Moisés partiu com o povo do Egito, irmão André. Mas Moisés chegou ao conhecimento dele. Não conheceu José. Não estava lá na conversa. Mas Deus tocou no coração de Moisés e disse: vai levar os ossos de José. Até os ossos de José Deus guardou. Glória a Deus. Meu Deus. Está vendo, igreja? Quando nós temos promessa de Deus, irmãos, mesmo mortos, o que Deus prometeu, Ele faz para cumprir. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Lembre-se disso. Joquebede foi a mãe de Moisés, protegeu Moisés, em todo o tempo ensinou o caminho de Deus a Moisés. Embora Moisés errasse, mas lá na frente Deus foi ter um encontro com Moisés, porque Deus precisava cumprir a sua palavra. O povo já tinha crescido no Egito. Tinha um dia de Adonis Franciele. Deus cumpriu aquilo que falou para Abraão: farei de ti uma grande nação, e darei para esta grande nação a terra prometida. Faltou a terra prometida, não é isso? Mas Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Uma grande, numerosa quantidade imensa de pessoas a caminho Da terra prometida. da terra prometida. Glória a Jesus. Deus tirou, irmã Glória, o povo do sofrimento para dar para eles uma terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. Amém, igreja? Se coloque de pé em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Se Ele prometeu, irmãos, pode ficar tranquilo. Pastor, mas está ficando difícil as coisas. Mas pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que Deus vai cumprir no momento certo. Esse é o Deus que cumpre, irmãos. Nós estamos no caminho certo, servindo ao Deus certo, e no momento certo, aquilo que Deus nos